de volta e hoje nós vamos fazer uma receita bastante simples, que vai ser bastante funcional, que é uma bolachinha de polvilho azedo, fica muito crocante, muito saborosa e é totalmente livre de glúten. Para quem tem alguma especificação de não comer o glúten, é uma ótima saída para levar para a praia, para levar para um lanche, é muito boa alternativa. Para essa receita, vamos precisar de uma colher de pau, uma taça funda para envolver os ingredientes, meia chávena de água, 3 colheres de parmesão ralado. Vamos utilizar ainda algumas especiarias. Eu já coloquei aqui uma colher de sobremesa de orégãos, uma de páprica e uma colherzinha de café de sal. Como o nosso queijo tem sal, cuidado com o sal. Se preferir mais sem sal, não coloque o sal, que o queijo já tem sal. E uma chávena bem cheia de polvilho azedo. E finalmente 2 colheres de azeite. Para quem gostar, pode adicionar uma colher de semente de chia ou uma colher de semente de linhaça para deixar mais nutritiva. Vamos agora então misturar todos os ingredientes. Para isso, peguei a minha taça funda, começo por adicionar a água que já está previamente medida e separada, as especiarias, mais uma vez cuidado com o sal, quem preferir mais sem sal não coloque o sal. Vamos adicionar as 2 colheres de sopa de azeite sobre a água e as especiarias. Agora vamos adicionar as 3 colheres cheias de queijo parmesão ralado e finalmente vamos adicionar a chávena de polvilho azedo. Ela vai ficar uma massa bastante líquida, nós vamos ter que mexer por mais ou menos 1 minuto. Vai chegar um ponto que ela vai ficar bastante dura, bem rija, só que é esse ponto mesmo. No entanto, apesar dela ficar um pouquinho rígida, ela fica um pouquinho líquida. É um pouco estranho, mas é assim mesmo. Vamos mexendo, tentando agregar todos os ingredientes, não precisa colocar a mão, só com a colher de pau. Nós vamos conseguir o resultado e vamos fazer isso mais ou menos durante 1 minuto. Após esse tempo, tem uma massa bem consistente. No entanto, eu vou sentindo que ela está um pouco líquida, apesar de consistente, mas é esse mesmo o ponto. Vou então buscar uma forma retangular que seja bem reta. Vou colocar papel vegetal sobre essa forma. Coloquei um pouquinho de azeite no fundo para que o papel fique bem aderente à forma. E vou com uma colher de sobremesa, vou fazer as minhas bolachinhas. Inicialmente, eles podem ficar assim com formato um pouco estranho, mas é isso mesmo, não tem assim, não precisa ficar perfeita, mesmo porque a massa, o ponto da massa é bem molinha. Então, vou lá pegar com uma colher de sobremesa e vou colocando sobre a minha forma. Vou fazendo esse processo até encher toda a minha forma. Para quem tiver mais dificuldade, o ideal é começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, sempre dando um espaço mais ou menos de 2 dedos entre cada colherada. Dessa maneira, evita-se que eu coloque uma sobre a outra. No entanto, se você ainda assim tiver mais dificuldade, pode colocar a massa numa forma bastante lisa e um pouquinho mais comprida, de forma que a massa fique bem distribuída e bem fina. E depois eu posso cortar as minhas bolachinhas com a mão ou com o auxílio de uma faca depois de assada. Isso vai da preferência de cada um. Do jeito que eu estou fazendo com a colher, ela vai ficar numa forminha mais arredondada. Quem não conseguir, pode colocar toda a massa na forma e levar para assar também, que dá certo. Para quem tiver mais facilidade, também pode usar uma manga de confeitar com bico. Também pode ser feito, mas para quem tiver mais dificuldade não é o ideal. E vou fazendo esse processo até terminar toda a forma. Depois que eu preencher minha forma, devo levar no forno. A primeira fornada, ela vai levar mais ou menos 25 minutos. As demais, eu vou colocar o forno só durante 7 minutos, que o forno já vai estar aquecido. Lembrando que as minhas bolachinhas vão levar 25 minutos, porque eu vou colocar no forno frio. Por isso que ele inicialmente vai levar 30 minutos e depois de ele já aquecido, leva 6 minutos. Lembrando que a temperatura do forno deve ser 200 graus. Após o término do processo, já tenho aqui as minhas bolachinhas. Elas ficaram, algumas com uns formatos, outros, mas não tem problema, o que importa é o sabor. Ela fica muito estraladiça, ela tá muito saborosa e ela tem uma durabilidade boa se ficar bem acondicionada. E é isso, pessoal. Aproveite, delicie-se e um bom apetite! E se gostaram, ative o sininho, subscreva o canal, deixe um like, comentem e até mais!